torcida tricolor! Começando mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, hoje a gente vai comentar um pouquinho aí sobre esse jogo entre Fluminense e Coritiba. Na verdade, Coritiba e Fluminense, porque o jogo vai ser lá no Couto Pereira. Estádio que o torcedor do Fluminense tem algumas recordações, principalmente lá em 2009, né, que foi um jogo aí muito importante que livrou o Fluminense do rebaixamento. Quem não lembra daquele gol de falta do Marquinhos? Pois é, jogo bem importante e jogo difícil. Tá, afinal, no Campeonato Brasileiro, todos os jogos são bem difíceis e imprevisíveis. Mas antes da gente comentar sobre isso, é claro, vocês já conhecem, solta a vinheta. Pois é, a torcida tricolor. O Fluminense neste sábado, agora são meia-noite e 54, então já estamos no sábado, vai enfrentar o Coritiba pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E antes da gente comentar sobre esse jogo, eu queria comentar sobre a 9ª rodada. Por que a 9ª rodada? Porque o Fluminense atingiu 19 pontos no Brasileirão 2026 até a 9ª rodada. E vocês sabem quando isso aconteceu anteriormente? Pois é, 2010 e 2012. Justamente os anos que o Fluminense foi campeão brasileiro. E será que isso é um sinal de que o Fluminense pode brigar pelo título do Brasileirão até o final do ano? Não sei, até porque a gente tinha uma diferença naquela época. Naqueles anos, o Fluminense, sem dúvidas, era a maior potência financeira do futebol brasileiro. Hoje a gente sabe que Flamengo e Palmeiras correm por fora, né? O Fluminense vem talvez aí como um coadjuvante junto com de luxo, né? Obviamente, como um coadjuvante muito importante junto com o Cruzeiro. O Cruzeiro também tem um bom investimento, não começou bem o Brasileirão de 2026, trocou de treinador, já teve uma melhora significativa, devem chegar reforços no meio do ano, mas eu acho que com esse início ruim, vai ser difícil do Cruzeiro brigar pelo título do Brasileirão. Obviamente que a gente sabe que tem oscilação. Lá na frente, né, algum time pode poupar, o Cruzeiro pode jogar com o time titular, pode vencer, pode diminuir a pontuação. Obviamente que o time do Cruzeiro não é para estar na situação que está, mas a verdade é que hoje o Fluminense disputa ali, junto com Palmeiras e Flamengo, quem sabe o título do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é muito difícil, porque justamente por eles serem as maiores potências, naturalmente tem os elencos mais qualificados. Né? Tô falando de elenco, time titular, aí é outra história. Mas o elenco, o Flamengo hoje tem 2 times, o Palmeiras tem 2, o Fluminense talvez tenha um time e meio. Né? Metade dos jogadores reservas que entram ajuda, mas talvez a outra metade deixe um pouco a desejar, né? Então pode acabar prejudicando ali se a gente precisar poupar em algum jogo do Campeonato Brasileiro, que pode inclusive acontecer amanhã hoje, na verdade, né? Que já passou de meia-noite. Hoje contra o Coritiba, eu já vou falar sobre isso, mas o Fluminense pode entrar aí com um time bem alternativo para enfrentar o Coritiba pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Fluminense ter chegado a 19 pontos, né, até a 9ª rodada, algo que aconteceu em 2010 e 2012, eu acho que é um bom sinal aí para a torcida do Fluminense, de que a gente pode sim brigar por títulos em 2026, não só do Campeonato Brasileiro, mas Libertadores e Copa do Brasil, que talvez possa ser o foco em algum determinado momento da temporada. E eu acho que é uma informação bem importante e relevante. E claro, vamos comentar um pouquinho também sobre o jogo contra o Coritiba. Agora, torcida tricolor, meia-noite e 56, Samuel Xavier e o Canóbio não viajaram para Curitiba. Então aí já temos dois jogadores que já estão confirmados como fora do jogo. Né? O Canóbio, muito provavelmente por conta dos amistosos que ele atuou pela seleção do Uruguai, ele foi titular em ambos os jogos, então jogou uma minutagem bem alta. E como todos os outros jogadores descansaram, então acho que a comissão técnica optou ali por deixar o jogador descansar um pouquinho. Acho que é totalmente natural e válido, né? Afinal, todo mundo teve descanso e o Canóbio não. E querendo ou não, isso tem desgaste, a viagem, depois vai viajar para Venezuela, o Fluminense vai jogar 17 jogos em menos de 2 meses, uma maratona absurda. Então, em menos de 2 meses, não, em 2 meses, na verdade, né? Então, vai ser assim uma maratona muito grande de jogos. Eu acho que é importante o Canóbio dar essa descansada. Vindo aí da data FIFA, que jogou muito tempo, né? Pela seleção uruguaia. E o Samuel Xavier também, por desgaste, fica de fora. Um jogador que, na minha visão, inclusive nem tem feito um bom início de 2026. Talvez o Guga merecesse mais oportunidade e principalmente o Júlio Fidelis, que eu acho que viajou no lugar do lateral. Então, quem sabe é o nossa cria de Xerém não possa ter uma oportunidade no jogo amanhã contra o Coritiba. Seria muito importante. Afinal, o Júlio Fidelis é um jogador muito promissor e que tem muito a evoluir no Fluminense. E podemos ter outras mudanças. A informação é do excelente jornalista Rodrigo Dias,
do Ligados no Flu e ele trouxe a informação de que o Fluminense pode ter Arana de titular, Ganso no meio de campo, Serna, Savarino e Castilho no ataque. Tá bom? Então o Fluminense pode ter aí uma mudança. O Ignacio também entrando no time titular na zaga para o James poder descansar um pouco. Manutenção do Freite deve acontecer. E o Fluminense pode ter um time alternativo aí para enfrentar o Coritiba, né? Que é um adversário que vem fazendo uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, até um pouco acima das expectativas para um time que acabou de subir da Série B. Então o Coritiba é um time aí que empatou o último jogo contra o Vasco, ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão, enfim, tem feito alguns jogos bem interessantes, tem jogadores muito interessantes na parte defensiva e na parte ofensiva. Na parte defensiva eles têm o Jaci, que é um jogador que atua predominantemente na zaga, mas também pode jogar de volante. Inclusive, gostaria que ele vestisse a camisa do Fluminense em breve. Lucas Ronier talvez seja o jogador mais perigoso ali do ataque, junto com o Pedro Rocha. É um jogador ali que é muito interessante também. Mais um que o Fluminense poderia ficar de olho. Quem sabe, até porque o Fluminense, pelo visto, tem uma boa relação com o Coritiba. O Fluminense negociou aí alguns jogadores por empréstimo com o Coritiba, também o Thiago Santos. Enfim, lembrando que o Lavega não vai poder jogar, o Keno também não poderia jogar, mas ele saiu lesionado no último jogo, por questão contratual não poderiam atuar. O Lavega, inclusive, está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo na última partida contra o Vasco e está de fora. Galera, eu acho que o Fluminense tem como e tem tudo, né, para fazer uma excelente partida contra o Coritiba. O Fluminense é um time que, independentemente dos jogadores que têm atuado, o Fluminense tem jogado muito bem. É um jogo que não vai ser fácil, vocês podem ter certeza disso. É um jogo que vai ser muito difícil, vai ser muito disputado. O Coritiba tem um contra-ataque muito rápido, jogadores de velocidade na frente, gostam de jogar nesse esquema, né? De contra-ataque e jogadores perigosos que têm boas finalizações de fora da área. Mas o Fluminense é um time bem resiliente, é um time que tem mostrado muita consistência no Campeonato Brasileiro e na temporada em geral. E amanhã, no caso hoje, na verdade, porra, quando passa de meia-noite, rapaziada, não é no dia seguinte pra mim. Só é dia seguinte pra mim a partir do momento que eu durmo e acordo. Mas é hoje o jogo, já meia-noite, já passou. Enfim, então eu acho que o Fluminense tem tudo pra fazer um bom jogo e quem sabe ganhar do Coritiba. Assim, torcida tricolor, honestamente, o empate não seria horrível, né? Mas, pensando em título, o Fluminense tem ganhado o Coritiba, que provavelmente é um time que vai brigar ali meio de tabela, né? Quando o campeonato começar a ficar mais difícil. Então, eu acho que o Fluminense, se o Fluminense estiver pensando em título, que eu acho que é a mentalidade da diretoria, da comissão técnica dos jogadores, tem que ganhar do Coritiba amanhã. É um jogo aí, vai ser muito complicado, vai ter muito duelo físico, muito duelo de velocidade, e eu acho que o Fluminense não sei se é favorito, tá? Eu acho que pelo atual momento do Coritiba, talvez seja um jogo 50-50, mas seria uma bela vitória. Se o Fluminense conseguisse os 3 pontos, seria importante demais. Mas é isso, torcedor tricolor. Queria agradecer a todo mundo que assistiu ao vídeo até aqui. Se você puder deixar seu like, se inscrever no canal e, claro, ativa o sininho aí, meu camarada. O sininho ajuda muito. Por quê? Porque aí você recebe notificação quando a gente postar vídeo novo. Mas é isso, minha galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo e até amanhã. Ou melhor, na verdade, aí até amanhã mesmo, que é até domingo, que a gente vai ter mais vídeo aqui, trazendo os próximos conteúdos. Valeu, galera. Deixa o like, se inscreve aí. Tamo junto.